Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um episódio onde nós meditamos e aprofundamos na Palavra de Deus. Hoje é domingo, dia 20 de junho, e aos domingos, com certeza, nós somos chamados pelo próprio Deus a dedicar um tempo maior de estarmos na Sua presença, para que possamos investir cada vez mais nessa nossa amizade. No Evangelho de hoje, nós vamos perceber que os discípulos ficam com medo diante da tempestade que eles enfrentam. Eu quero pedir para você, meu irmão, minha irmã, que deixe o seu like aqui no nosso vídeo para que ele possa ser ranqueado e ser mostrado para mais pessoas também. Se você, então, busca amar a Deus sobre todas as coisas, então deixe o seu like como sinal de que realmente você deseja que esse Deus seja cada vez mais conhecido. Também, se você quiser deixar algum comentário, utilize então a seção de comentários para que nós possamos interagir cada vez mais aqui no nosso canal. E agora sim, vamos voltar o nosso olhar para a Palavra de Deus, que vamos meditar hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: "Vamos para a outra margem." Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas?" Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: "Silêncio, cala-te." E o vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: "Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?" Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: "Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem?" Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, caríssimos irmãos e irmãs, nós temos a experiência dos apóstolos, ou seja, da comunidade cristã que estava iniciando. O texto que nós acabamos de ouvir, ele não quer fazer então um relato jornalístico, nem uma crônica, mas na verdade transmitir para nós verdades de fé para que nós continuemos a acreditar cada vez mais no Senhor Jesus. Então, o Evangelho nos apresenta Jesus na barca com seus discípulos. E lá tem uma grande tempestade. Os discípulos ficam com medo e Jesus acalma a tempestade. Contextualizando esse texto, era noite e Jesus está muito cansado. Passou o dia inteiro a pregar e agora quer dormir um pouco. Mas surge a tempestade. E os apóstolos então ficam totalmente apavorados, vão lá e acordam Jesus, pedindo para que Jesus fizesse alguma coisa, pois eles estavam perecendo. Nós somos chamados então a aprofundar um pouco mais nos detalhes que o Evangelho apresenta a cada um de nós. O que significa então o mar e a noite? Significam a realidade de medo que os discípulos tinham. O barco é o símbolo da comunidade daqueles que seguem nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus dorme representa o símbolo da uma aparente ausência de Jesus ao longo da caminhada do trajeto deles. A tempestade, então, significa as dificuldades que eles estavam passando, enfrentando nessa divulgação do Evangelho. Então, caríssimos irmãos e irmãs, e com certeza, essa passagem do Evangelho também nós somos chamados a trazer para a vida de cada um de nós. Porque a nossa vida também é como essa barca de atravessar de uma margem para outra. Então nós estamos nesse itinerário de atravessar dessa margem terrena para ir nos apresentar diante de Deus do outro lado. E com certeza, como nós vimos aqui no Evangelho de hoje, os discípulos sentiram muita dificuldade, medo, insegurança, até uma ausência momentânea do próprio Deus, de Cristo na presença deles. E essa barca, então, é o símbolo da vida de cada um de nós.
Também pode simbolizar a nossa família, que muitas das vezes está ali agitada por muitos problemas familiares que muitas das vezes acabam se perdendo. Também a barca pode ser o símbolo da igreja, que muitas das vezes fica ali, então muitas vezes preocupadas com as seitas que vão crescendo, com os escândalos que vão surgindo. Então são as dificuldades que vão assim colocando à prova a fé de todos os seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também que somos batizados, também muitas vezes somos atingidos por esta realidade. Mas o que Jesus Cristo pede a cada um de nós? Que a gente não fique reclamando, que a gente não fique murmurando, que a gente não fique perguntando para Deus para colocar Deus à prova, porque Deus não vai responder essas perguntas. Mas cabe a cada um de nós colocarmos na dinâmica de confiar cada vez mais em que Deus está conduzindo a vida de cada um de nós para o bem. Perguntar onde Deus está não vai resolver o nosso problema, mas sim verdadeiramente trilhar um caminho que vai, uma fé que realmente vai nos ajudando a confiar cada vez mais nesse Deus. Jesus, que no final do evangelho de hoje questiona seus discípulos: mas para que tanto medo? Ainda vocês não têm fé? Então o medo, caríssimos irmãos e irmãs, já é um sinal de que a fé precisa dar um salto a mais. A fé precisa crescer para colocarmos então essa plena confiança em Jesus, que censurou a falta de fé dos apóstolos e também, com certeza, censura a falta de fé de cada um de nós, já que ele nos prometeu de permanecer conosco até o fim dos tempos. Prometeu a salvação por todos aqueles que vivem a sua vontade em suas vidas. Então, o que nós precisamos fazer é praticar os mandamentos, viver aquilo que Jesus ensinou, porque vamos vencer qualquer tipo de dificuldade para assim estarmos na presença do Senhor. Que ao rezarmos a nossa profissão de fé na celebração eucarística e também em casa, que verdadeiramente a nossa fé possa contemplar esses artigos da fé que rezamos no creio, mas não seja apenas uma oração de boca, da boca para fora, mas que possamos verdadeiramente acreditar que temos um Pai que nos criou, um Filho que nos salvou e um Espírito que nos santifica para que possamos chegar à salvação. E que possamos enfrentar todo tipo de adversidade, dificuldades, seja pessoal, familiar, comunitária, tudo na graça de Deus, para que possamos chegar à ressurreição. Irmãos e irmãs, então rezemos esta oração do Pai Nosso, desejando então que o Senhor dê cada vez mais o dom da fé, da serenidade, da confiança para todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agradeço imensamente a sua amizade, a sua companhia aí do outro lado, que vocês rezem pelos padres, rezem para aqueles que estão à frente, para que não percam a fé e continue a pastorear cada vez mais as ovelhas para Deus. E agora deixo-vos a bênção para que você tenha um domingo totalmente abençoado e também a próxima semana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho do Dia.